Graças e paz, irmãos, amém? Feliz de estar aqui, mais aniversário do UD. O UD é um ministério para avançar diante de tanto escalonamento mundano, terreno, que tenta contra a igreja. O UD está se levantando para dizer: Senhor, eis-me aqui, como o Juan Luiz testemunhou, usa-me a mim. Vocês podem aplaudir pela vida desses homens? Deus abençoe. Glória a Deus. Queridos, gostaria de basear hoje o tema dessa palavra em Marcos, capítulo 8, versículo 36 e 37. Nos desperta para olharmos para tantas coisas que tentam impedir a vida espiritual, impedir a visão da eternidade. Eu quero que vocês pensem sobre isso. A palavra vai diretamente aos homens, mas também para toda a igreja, pensar a respeito da eternidade. Porque nós vivemos um tempo onde as pessoas têm um olhar muito voltado para o aqui e agora, mas a vida passa. E esse texto fala muito sobre isso. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Essa é a pergunta. Amém. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por essa noite, estarmos aqui nesse culto de aniversário, em que comemoramos mais um ano de vida desse ministério, desse chamado Ministério de Homens. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que tens feito na vida de cada homem, em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Amém. Você pode se assentar. O texto em que lemos, irmãos, leva-nos a pensar que muitas pessoas gastam energia procurando prazeres. Entretanto, Jesus aqui está indo na contramão em relação àquilo que só pode dar um revestimento para o tempo, para a vida terrena. O texto é muito claro quando baseia-se a busca daquilo que quer nas coisas que são passageiras. E o texto fala quando as pessoas querem franquear tudo o que puderem nessa vida, mas se isso só compete a essa composição humana, nessa linha que é horizontal, ela não é vertical, ela volta-se a olhar simplesmente para as coisas que perecem. E o texto fala muito claro: que adianta o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Está falando aqui dessa busca desenfreada, quando troca os valores essenciais da vida por coisas que passam, por coisas que são terrenas, por coisas que são mundanas, por coisas que são simplesmente pequenas diante daquilo que Deus quer. E a palavra do Senhor está dizendo: que adianta esses objetivos egoístas, esses objetivos ambiciosos que só vivem limitado a essa vida? E eu digo para vocês que nós não vivemos uma vida em Cristo com parceria com o mundo. Nós podemos servir a Cristo e ao mesmo tempo estarmos abertos aos prazeres dessa vida, porque os prazeres dessa vida são tudo contra o reino de Deus. E é justamente disso que Jesus estava falando. O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Quanto custa a sua alma? Quanto custa a vida eterna? Quanto custa a eternidade com Deus? E nós sabemos muito bem que foi pago um alto preço. O mundo quer, de todas as formas, difamar aqueles que servem a Deus,
desfazer do trabalho espiritual, porque levam um pensamento de que nós somos extremistas, biblicistas, e tentam nos taxar de todas as coisas para menosprezar. Mas é isso que nos faz cada vez mais homens de Deus. E é isso que nos faz mais capacitados para dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim para as obras. Amém? Esse texto, ele adianta aos pensamentos, à preocupação de onde estará a nossa alma. Ele nos leva para um futuro que pode ser um futuro perto, médio, longo prazo, não sei. Mas aonde estará a nossa alma? 1 de Pedro fala que nós estamos aqui de passagem. Essa é uma grande realidade. Pedro quer dizer que nós não pertencemos a esse mundo. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 11, nos leva a pensar da nossa busca por aquilo que não vamos achar aqui. Versículos 11 e 12. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que vós observem. E nós temos essa capacidade, que nós somos de passagem. Nós não pertencemos a esse tempo onde os desejos são mundanos, são materiais. A busca é simplesmente passageira, como quem está querendo realizar as coisas em curto prazo. E a Bíblia nos revela que nós vivemos aqui como peregrinos. Amado, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências, porque essas transições do ser humano nessa vida, todos nós somos seres vazados por esses sentimentos que querem nos desapropriar dos valores celestiais da eternidade, sentimentos que querem nos arrastar para aquilo que deprava a imagem e a santidade de Deus, que envergonha os olhos de Deus. E dizer que isso é fácil, não é fácil, porque o texto diz que isso está atingindo a alma. O texto diz bem claro que isso combate com as nossas necessidades humanas na sua subjetividade, que é aquilo que ninguém pode ver, ninguém pode saber, são os seus pensamentos, são os meus pensamentos, são as minhas imaginações, são as suas imaginações. Isso já faz com que o mundo entre dentro de você. Não é só você estar num ambiente, num lugar, não é só você frequentar em lugares que não são aprovados por Deus, mas são os seus pensamentos, são os meus pensamentos. O apóstolo Pedro está dizendo: olha, é uma luta constante, isso combate a nossa alma, porque o nosso viver, ele tem que ser primeiramente em santidade. E não é fácil, queridos irmãos. Não pense que o mundo vai aprová-los. Não. Vai tentar de todas as maneiras reprová-los. Somos peregrinos. Estamos aqui de passagem. Somos crentes no Senhor, forasteiros, porque o nosso verdadeiro lar, a verdadeira cidade que nos espera não é aqui em termos de estrutura física e prazeres subjetivos da vida. O céu não consiste
nessa busca. Os homens estão se perdendo a cada dia mais, vivendo nesse tempo, tentando preencher. São valores invertidos, pelo que você está num grupo de homens que não servem a Deus, a conversa é completamente no sentido de levar a pessoa ao pecado, porque muitas dessas conversas se consistem em vantagens para a alma, no desejo mais carnal. São as obtenções inapropriadas. O texto em Mateus capítulo 6, versículo 19 ao versículo 24, fala de infelizes são os homens que buscam os tesouros nessa vida. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai os tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão as trevas. E aqui esse texto fala a respeito de uma realidade muito grande, aonde nós depositamos aquilo que deve ser valoroso para nós, é aonde estará o nosso coração, aonde estará o nosso foco, a nossa entrega, aonde estará a nossa demanda de prazer. Se o teu coração está nessa vida passageira, você está completamente dominado por esses prazeres mundanos. E fala a respeito disso, porque infelizes são os homens que têm seus tesouros depositados na terra, porque a felicidade deles são incertas e dura um pouco de tempo. E nós vemos hoje como as pessoas estão ambiciosas, estão cobiçosas, como as pessoas estão presas à doutrina material e esquecem da eternidade. Quando as pessoas me perguntam a respeito do Evangelho, eu digo: o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crer. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor? E é mesmo. Pode estar embrenhado, pode estar envolvido, pode estar debaixo de todas as circunstâncias mais terríveis. Quando alguém toma uma decisão ao lado de Jesus, não há poder do diabo, o poder humano, não há poder do pecado, não há nada nessa vida que possa prender a pessoa nesse estado difícil. Quando o Evangelho chega na vida de uma pessoa, ele é transformador. E é poderoso para quebrar, dilacerar todas as ações malignas na alma, na mente, no corpo. Eu conheci pessoas que eram doentes, e a doença do pecado, o apóstolo Paulo diz que o pecado traz consequências sobre o corpo. Pessoas estavam oprimidas e debaixo da maldição do pecado, precisavam de libertação. E foi justamente quando o Evangelho de Jesus chegou, quebrando, anulando e desfazendo todas as maldições. Pessoas que voltaram às suas mentes muito mais do que para esses prazeres terrenos, porque na vida em que estamos envolvidos, você, se não estiver com um homem de Deus, com uma mulher de Deus,
as conversas são totalmente corruptas, corruptíveis, são carnais, como diz o apóstolo João, a concupiscência da carne. E a Bíblia fala assim: você tiver os seus olhos e eles forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Os olhos são a capacidade de você ter a janela para a vida. São através de seus olhos que você vê o que está no externo. Mas se seus olhos forem maus, se a sua busca for por coisas ruins, grandes trevas estará na sua alma. A gente precisa entender que nós somos dominados por aquilo que está na proximidade dos nossos desejos. Porque o mal não começa fora de nós. O pecado não começa fora de nós. Ele começa dentro de nós. E essa é a grande vertente do poder da graça de Deus, quando estamos debaixo dessa unção, para sermos dominados pelo poder do Evangelho, e de uma forma tão poderosa, nós sermos assistidos, e Deus poder trabalhar em nós, para segurar essa velha natureza, esses desejos inflamados. Tem pessoas que dizem assim: eu não consigo servir a Deus porque eu estou preso a isso, estou preso a aquilo. Enquanto não entender que o Evangelho é o poder de Deus para me transformar, para frear, para anular e quebrar esses prazeres, a luta é constantemente. Por isso que há santificação, porque precisamos ser santificados todos os dias. Em todos os momentos somos bombardeados por coisas que tentam inclusivamente nos dominar internamente, os nossos pensamentos, em nossos sonhos. E é hora que pedimos a Deus: Senhor, eu quero que meus olhos sejam a janela para a vida das coisas eternas. Porque se os seus olhos ficarem só mirando essas coisas, você vai ser impregnado por esses sentimentos. E é assim, nós somos abduzidos mesmo. Isso vai nos conduzindo, e isso vai tomando conta, isso vai dominando. E por isso o texto diz bem claro: infelizes são os homens que têm seus tesouros depositados aqui nessa vida. A nossa maior grandeza não está aqui. Não queremos honrarias humanas, não queremos ter posição, não queremos ter aqui títulos, não queremos ter algo que possa nos prender aqui e achar que isso é suficiente. Não é nada. Não é nada. Tudo passa, irmãos. Tudo passa. O governo, poder, autoridades. A gente só vê isso permanecer em nome de ruas, ou quando você vai para um museu, ou quando você lê um livro de história. Mas o restante, tudo é passageiro, tudo é vaidade. Mas a única coisa que não passa é a palavra de Deus. Nós precisamos ser dominados pelo poder de Deus para dominarmos esses sentimentos. O apóstolo João, na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15 e 17, ele é enfático em dizer que não existe nenhuma sociedade do crente com as coisas do mundo. Não existe, não existe. Você pode pensar o que for, não existe. E se o crente está assim, porque ele não entendeu ainda que o Evangelho tem poder de transformar. As pessoas precisam entender que nós estamos agora vivendo debaixo de uma graça poderosa, de um poder que está acima de todos os poderes. Primeira epístola de João, capítulo 2, o versículo 15 e 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo há concupiscência da carne. Pensa aí nos desejos da alma, quando fala concupiscência da carne. A concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai,
mas no mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece o quê? Para sempre. Aonde está presos nossos apegos? Aonde está preso a nossa mente? O que queremos almejar? Aonde queremos chegar? Eu sinceramente, irmãos, vejo que há uma luta muito grande. E algumas pessoas dizem assim: não consigo servir a Jesus porque eu não consigo largar o pecado. Eu não consigo servir a Jesus porque eu tenho um relacionamento e esse relacionamento me deixa envolvido com o pecado. Eu não consigo servir a Jesus porque eu tenho vício. E é essa a grande armadilha do mundo. Mostrar que a pessoa está presa, que ela não tem capacidade de, em Cristo, quebrar essas maldições. E sempre há um motivo para justificar. E que o apóstolo João está dizendo aqui é justamente ao contrário. Olha, nós não devemos ter nenhum relacionamento com as coisas do mundo, o sistema. Quando fala mundo aqui é sistema. Não é mundo demográfico, pessoas, mundo geológico, mas está falando mundo sistema, mundo constituído de pessoas, de ideias, de leis que ignoram a vontade de Deus. Quando fala mundo aqui, está falando de comportamento humano, onde as pessoas elas são dominadas por esses sentimentos e atividades que não têm qualquer aprovação da parte do Senhor. Eu quero dizer mais, que Satanás é o dono deste mundo. Ele é o dono deste mundo. E dizermos que não somos tocados de alguma forma, isso não nos tenta seduzir, é mentira. Porque nós estamos ainda nessa composição humana e as nossas imaginações ainda estão interligadas nessas interfaces mundanas. Nós precisamos ter uma posição com Jesus de bibliófago, de crente amigos da Bíblia, de sermos intercessores mesmo, de buscarmos a Deus, de dizer: Senhor, misericórdia, me ajuda, Espírito Santo, habita em mim. Não é fácil, não, porque nós somos seres vazados, nós ouvimos, nós vemos, nós sentimos. E não pense que a coisa não possa chegar na tua vida, porque você é tanto tempo de igreja, tanto tempo de servo de Deus. Meu irmão, a Bíblia fala o seguinte: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Cuide-se para que não caia. O que eu quero dizer é que nós estamos nesse mundo, mas não fazemos parte desse mundo. E é nesse sentido que eu quero falar para os homens dessa casa espiritual, porque suas famílias, tem pessoas olhando para vocês, tem pessoas que estão olhando para vocês. Alguns estão olhando porque querem imitá-los, querem ser iguais a vocês, mas tem outros olhando para ver a queda de vocês, para saber até quando vocês vão continuar nessa fé. Tem muitos até que torcem para que vocês caiam. Volte àquela velha natureza, volte aos velhos hábitos e cometimentos contra Deus. Mas é essa hora que nós precisamos desse poder para nos livrar desses sentimentos, dessas ofertas, dessas barganhas, dessas oferendas. O texto é muito claro quando fala: olha, o amor de Deus não está no mundo, no sistema. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque o amor de Deus não está no mundo. O amor de Deus está nas pessoas, mas no sistema corrupto, depravado, o que viola, o que tange as coisas de aberrações,
de negligência contra a palavra de Deus. O amor de Deus nunca esteve nesses lugares, está sobre as vidas. Porque tudo que há no mundo, o texto é muito claro. A concupiscência, há um desejo da alma. Nós estamos vivendo os últimos dias. E nós estamos vivendo agora quem é crente forte, quem é crente fraco. Porque tudo vai se tornar mais difícil. Porque o inimigo vai fazer de tudo para que você não continue na fé. Para que eu não continue na fé. O texto fala em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, quem é o Deus desse século? Quem é que está dominando por esses meios para que as pessoas fiquem ainda oprimidas, aprisionadas, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E nós estamos vendo isso. E apesar de Deus estar trabalhando através da igreja, nós temos muitos que estão comprometidos, que foram, infelizmente, no campo de batalha, feridos. Muitos que estavam numa concorrência tão forte, mas hoje já foram atingidos de alguma forma. Algum tipo de circunstância atinge a cada um de nós. E Paulo está falando aqui que o poder do Evangelho está sobre a face da terra, mas Satanás está trabalhando para que as almas dos corações sejam embrutecidos. Apesar das boas novas ser poderosa, ainda há resistência humana, porque recusam a palavra de Deus, recusam o entendimento da palavra de Deus. Enquanto a isso, o apóstolo Paulo está dizendo quem é que tem feito essas ações para que o ser humano recuse as boas novas. Paulo está dizendo, o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O seu trabalho é enganar, o seu trabalho é cegar a mente, cegar o coração. E como cega? Eu já vi pessoas dizendo o seguinte, eu não consigo ainda ser servo de Deus porque eu tenho que trabalhar muito, tenho que ganhar muito dinheiro, eu tenho que ter um bom salário. As pessoas ficam cegas por isso. Eu não posso porque eu estou investido agora numa visão que eu tenho que fazer crescimento intelectual, tenho que buscar a minha habilidade, realizações pessoais. Pessoas são cegas, não estão pensando a respeito da eternidade. Nós estamos caminhando a passos largos para o destino final. Ninguém pode escapar. Eu quero dizer que com a contaminação do pecado no cosmos, quando o pecado assolou o mundo, esse mundo se tornou um sistema do maligno. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. As pessoas vão deixar seus envolvimentos, seus ministérios, suas obras com Cristo por causa de outros valores. O irmão Luiz estava dando testemunho e falou aqui, eu estou à disposição para fazer aquilo que Deus quiser. Que seja assim, meu irmão. Guarde o seu coração.
Guarda sua mente, porque Satanás não está satisfeito com essa declaração que você fez. Há quantos estão também parados, estáticos, querendo fazer alguma coisa, mas não podem, porque existe ainda uma dificuldade espiritual. E querendo ou não, irmãos, esse sistema maligno faz com que a pessoa fique paralisada. É um pecado que está no mundo. 1 João capítulo 5, versículo 19, o maligno tornou-se o dono desse sistema. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no... Eu não sei se você entende o que está escrito aí. Não é nenhum tipo de atrevimento e nem de provocação com ninguém. É a palavra nitidamente revelada no mundo espiritual. Está dizendo o seguinte: quem está aliançado com Cristo está envolvido direto ou indiretamente com o sistema do maligno. Isso não quer dizer que aqueles que estão com Cristo devem agora ficar tranquilos, não. Nós estamos numa guerra espiritual. Irmãos, nós somos humanos. Crente não é anjo. Vocês não são anjos. Vocês são seres humanos. Tá? Porque depois que eu me batizei, depois que eu entrei com o ministério útil, eu agora vou dar uma encostadinha nas minhas asas. Nada disso. Vocês continuam como seres humanos, sendo atravessados por todos esses poderes que estão no mundo, só que vocês estão em Cristo Jesus. Porque a Bíblia nos diz, 1 Epístola de João 4:4, que nós temos uma força maior para poder segurar essa condição que é inclinada para o mal. É inclinada para o mal. E não pense que porque você tem algum cargo, tem algum ministério, porque você faz parte de um grupo seleto da igreja, que você não. Nós temos isso dentro de nós. Mas é isso aqui que tem nos dado força, filhinhos. Sois de Deus e já os tendes vencido. Porque maior é o que está em vós do que o que está no... Então, não é o vaso que é poderoso, não. É o que está dentro do vaso. É o que está dentro de nós. Sabe, queridos, uma coisa que eu tenho percebido é a soberba humana. Eu acredito que Deus tem dado a alguns uma capacidade, uma habilidade e condições para poder ajudar, para poder colaborar com a família, colaborar com o reino de Deus, colaborar para aquilo que é do ministério. E muitas pessoas acham que tudo isso é porque elas são poderosas. Há essa egolatria, né? Adoração de mim mesmo. Porque se não fosse eu, minha família estaria ferrada, destruída. E tem até um sentido espiritual nisso, porque sou eu que sustento essa família no mundo espiritual. Deixa de ser ambicioso, ganancioso, é Cristo. Você e eu não somos nada. Né? Tem gente que fica nessa soberba. Eu já vi pessoas destratarem parentes. Ah, você não entendeu que Deus te deu isso para você honrar, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Porque esse sistema que faz esse tipo de ação é o sistema do mundo que humilha, que esnoba, que desfaz das pessoas, pessoas tão presunçosas, que maltratam as pessoas. Se Deus te deu essa condição, se Deus está te dando essa condição, louva a Deus por isso.
Nós temos que agradecer a Deus pela nossa casa, pelo nosso carro, agradecer a Deus pela nossa saúde, agradecer a Deus pela condição de virmos nessa casa, e virmos a pé, ou virmos de carro, ou de Uber, seja o que for. Louvado seja o nome do Senhor! É Ele que nos sustenta. Pare de vaidade, porque às vezes achamos o que temos é para um mundo obsessivo, né? O que é meu? Não volta nas minhas coisas não. Palhaço, bobo. Quando você partir dessa vida, a primeira coisa que vai embora foi justamente que você zelou para que ninguém tocasse. E não vão vender não, vão doar. Não toca em mim, não toca não, esse aqui não. É a soberba da vida, é disso que o texto está falando. Quando nós estamos querendo colocar o nosso tesouro nesse mundo, nessa sensação humana, enquanto o nosso tesouro deve ser guardado para a eternidade. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Com a contaminação do pecado, o cosmos se tornou um sistema maligno. Efésios 2:2, Paulo fala a respeito dessa ação na esfera global. É que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Pode passar, Betinho. Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E nós sabemos que é ele que controla. A desobediência aí está em relação a Deus. E é claro que há um escalonamento, né? Se a pessoa desobedece a Deus, ela tem capacidade também de desobedecer a todos os outros sistemas da vida que ela está relacionada. Paulo também fala em Gálatas capítulo 1, versículo 4, que quem controla agora esse mundo é Satanás, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. E nós estamos diante dessa grande incumbência. Mateus 4:8, Jesus é levado para um lugar, e ali o tentador fez de tudo para que ele buscasse esses prazeres, buscasse esses sentimentos. Não foi fácil, porque as pessoas estão enganadas. Jesus nunca venceu o inimigo porque ele era Deus. Jesus venceu o inimigo porque ele era um filho obediente, e ele venceu humanamente, cheio do Espírito Santo. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Verso 9. E disse-lhe: tudo isto te darei, prostrado e adorares. E é assim que ele tem feito. É assim que ele vai fazer. Eu não fico impressionado com pessoas que, infelizmente, trocam a fé, trocam santidade por coisas passageiras. Não fico impressionado de pessoas que serviam a Deus, que estão ali temente na casa do Senhor e abandonam família por prazeres temporários, abandonam ministério por coisas que são curtas nessa vida, porque estão olhando simplesmente para o tesouro dessa vida. Tudo isso é passageiro. Jesus também falou em João capítulo 14, verso 30, a respeito desse patamar, porque ele estava vendo que a mente humana está olhando para o futuro, e o futuro é justamente desse sentimento. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima
o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Em outra tradução diz, não tem nada a ver comigo. Não tem mesmo. Não sei se você está entendendo, você está nesse mundo, mas você não pertence a esse mundo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 26, o apóstolo Paulo, ele também revela essas ações. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, sistema. Paulo está pedindo para que os irmãos pudessem se despertar, em cuja vontade estão presos. Não vale a pena continuar no caminho errado. Não compensa. Temos que continuar no caminho estreito, apertado, mas que alegra ao Senhor. Às vezes nós queremos fazer a vontade de Deus, mas não queremos nos submeter à sua vontade. Uma coisa é querer fazer a vontade, outra coisa é submeter à sua vontade. Como eu digo para os irmãos, às vezes as pessoas sabem a verdade, mas querem uma licença para pecar. É como se pastor pudesse agir como sacerdote católico apostólico romano. Não. Eu te perdoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não. Quem te perdoa é Cristo. O homem não pode salvar outro homem, nem alguém se auto-salvar, porque em nós nada há que possa agradar a Deus para a salvação. Por isso que Jesus veio e colocou-se entre nós e Deus. Eu quero dizer para você que às vezes queremos simplesmente justificar os nossos pecados, em vez de abandonarmos, em vez de deixarmos constrangidos na cruz, se eu estou humildemente colocando na cruz. Eu quero colocar todos os meus pecados, todos os meus pensamentos. É uma luta espiritual. Eu quero que você entenda isso, homem de Deus, que a nossa luta permanece. A nossa luta permanece. Se coloque de pé em nome de Jesus. E uma coisa, irmãos, que eu vejo que tem aqueles que estão sem força para caminhar. Estão sem força, porque é difícil caminhar. Mas, como funciona o reino de Deus? É como um pelotão que está na luta. E quando alguém cai, a gente tem que ir lá fazer o quê? Levantar. Não pisar. Não deixar a pessoa mais ferida. Eu quero dizer que nós não podemos abandonar os soldados feridos. Eu quero dizer também para você que está aqui, que talvez sofreu algum tipo de traição, algum tipo de dor, de trauma. Talvez você esteja lamentando, meu irmão, se apega a Cristo. Não existe tesouro maior do que Cristo. Confesso para os irmãos, muitas pessoas estão deixando Cristo por causa de problemas circunstanciais, por causa de marido, por causa de esposa, por causa de emprego, por causa de tudo quanto é coisa. Parece que o Evangelho é para nos manter numa vida tranquila e serena. Não é isso. O Evangelho é para a salvação. As outras coisas nós vamos ter que enfrentar com o poder do Espírito Santo, amém? Então não adianta você ficar choramingando, falando, às vezes fica aquela coisa que é até chata, porque se você vive em Cristo, você é uma nova criatura. Aí fala a mesma coisa, repete a mesma coisa, e aquela coisa que, meu irmão, entrega nas mãos do Senhor e viva em Cristo Jesus uma nova vida. Nós temos que cortar esse mal da nossa carne, porque é a carne que está pedindo, é a carne que está clamando. Meu irmão, viva no Espírito, consagre a sua carne, consagre os membros do seu corpo,
Consagre ao Senhor. Porque não tem melhor coisa do que você servir a Deus. Não adianta ficar chorando. Irmão, se coloque, porque Deus sabe da tua vida. Deus conhece a tua vida, amém? Eu gostaria que você fechasse os olhos. Em nome de Jesus, nós vamos chorar. Eu quero que Deus toque no seu coração, porque é uma luta muito grande, mas eu quero dizer que você é a alma mais especial que Deus tem. E não tem nada que possa comprar a sua alma do que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho. Senhor, eu oro por todos nós. Oro por nossas famílias. Eu oro, Senhor Deus, por cada homem usado por Ti. Pedindo, Senhor, cobertura, revestimento nesse lugar de santidade, aonde nós nos reunimos. Que possamos Te servir em espírito e em verdade, Senhor. Pai querido, tire a maldição do pecado do Teu povo, Senhor. Quebra e anula e desfaz toda essa maldição de pecados. Em nome de Jesus, para que esse poder maldito não tenha poder sobre as nossas vidas, nossas mentes. Pedimos agora, Senhor, que nos leve aos tesouros da eternidade. Nos abençoa, Senhor. E você pode dizer amém. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus.
Amém. Deus abençoe cada homem dessa casa espiritual. Cada um tem um chamado lindo. Precisamos continuar fazendo essa obra. Deus tem levantado cada um de vocês para esse ministério. Agradecemos a Deus pela vida de vocês, pastor Almir, pastor Eduardo, na frente, e todos aqueles que estão trabalhando nessa obra. Às vezes, nós temos muitas lutas mesmo para reunir esses homens. Mas olha, irmãos, que bênção. Esses homens aqui servindo a Deus. Olha que vitória. Porque a gente vai encontrar, desculpe, com licença da palavra, homens no meio de roda de cervejada, de coisa boa, né? Homens falando de coisas de traição, e assim, porque o mundo faz isso. Às vezes homens aqui temente ao Senhor, de terno. Gente, é porque realmente querem diferenciar do mundo. Continue assim, irmãos. Amém? Deus abençoe vocês. Deus abençoe essa casa espiritual. Porque até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E operando Deus, quem impedirá? E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os terrores de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome e sobrenome. Amém. Irmãos, antes de encerrar, eu gostaria, se a Petra consegue aí, nós vamos ter agora o nosso quarto seminário, né? A mente humana e a importância do autoconhecimento. Gente, vale a pena vocês investirem esse dia aqui, de aprendizado, de treinamento. Vai ser um dia muito maravilhoso. Café da manhã, vai ter almoço, vai ter café da tarde. E, sinceramente, da última vez, nós tivemos aqui um número muito, assim, circunstancial, foi muito bom, mas senti muita falta dos membros dessa casa espiritual. Tem mais gente, né, pessoas de fora do que pessoas aqui da nossa igreja. Então, invista no autoconhecimento. Quem é você? Aonde você quer chegar? Quais são os bloqueios? Quais são os impedimentos? O que você pode fazer para mudar isso? Como você pode ampliar sua consciência? Porque, irmãos, isso é necessário. O que você pode fazer para que você seja melhor naquilo que você atua? Tudo isso nós vamos falar aqui nesse sábado, a partir das 8 horas da manhã. Vamos ter um café gostoso, bem farto, e depois vamos começar. É muito importante, tá? É um trabalho que é realizado pelo jejum e oração, tá? O pessoal do jejum e oração aí, nós já estamos divulgando isso, tá? Tem 3 meses, tá? Não estou puxando a orelha não, estou arrancando a orelha, tá? Então, 3 meses que nós estamos divulgando isso. Então daria para juntar, porque tudo isso vai ser muito bem feito. Eu quero que vocês entendam que nós precisamos ter essa consciência para o crescimento do reino de Deus, tá? Agradeço a pastora Silvia que está participando, a pastora Suzy Darno, tá? E é o Ministério de Jejum e Oração que está realizando isso. Esse é o 4º evento e provavelmente vai sair no jornal, né, na voz dos municípios da Baixada Fluminense. E é um meio da gente também, a gente está sempre colocando lá na internet para divulgar. Tem pessoas que estão se inscreveram, tem psicólogos que não são daqui da nossa igreja, tem outros membros, líderes que não são daqui da nossa igreja. Então, gente, é uma oportunidade, tá? Eu, sinceramente, eu já até falei para o pessoal, quando eu dou essas palestras fora, eu sou subsidiado, sou pago. Aqui na igreja eu faço tudo de graça. Então,
todos nós, a pastora Silvia não está recebendo nada, nem a pastora Suzy, ninguém, mas às vezes isso passa a ser uma forma que as pessoas não entenderem nosso projeto, nosso propósito. Então vale a pena, venha, tá? E é para qualquer nível de formação, tá? Não importa, qualquer pessoa pode participar, tá bom? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então tá bom. Deus abençoe vocês e espero que vocês tenham uma semana muito feliz. E aí, dia 28 vem o culto de ação de graças, né? Dia 28, o poder da unidade, aniversário de intercessão, preletora Edilane Alves. Deus abençoe. Vamos apoiar esse trabalho, que é um trabalho lindo. Mais alguma coisa aí, Pretinho? Não. Então, Deus abençoe. Levanta a sua mão e diga assim: graças a Deus. Graças a Deus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande amor de Deus Pai, que a doce e a maravilhosa comunhão do Divino Espírito Santo seja com todos vocês, irmãos, com todo o ministério útil, com todas as lideranças dessa casa espiritual, não somente hoje, mas para todo sempre. O povo de Deus diz: amém. Deus abençoe.